vamos estudar, então, uma parte do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Então, vou pedir para vocês abrirem em Mateus 5, versículo 1. Mateus 5, versículo 1, onde começa as bem-aventuranças. O livro, quem quiser comprar depois para estudar, é esse aqui, ó. O Perfil do Verdadeiro Cristão, um estudo sobre as bem-aventuranças. Depois eu posso tirar uma foto da capa e mandar lá no grupo, se alguém quiser. Dificilmente vocês vão encontrar numa livraria. Eu comprei diretamente no site do pastor Paulo Júnior, um pastor batista, e depois eu passo para vocês, tá bom? Mas os ensinos que ele traz aqui são preciosos. Eu vou pedir para uma das irmãs que leia para nós Mateus 5, versículo 1 até o versículo 12, onde tem as bem-aventuranças. Pode ser? Paola ou Jana, pode ler para a gente? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Obrigada, Paola. Então, aqui, irmãs, nós temos uma parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos estudar, nesse estudo que eu vou trazer para vocês, a gente vai estudar somente as bem-aventuranças, que é um pedaço do Sermão do Monte, tá? Que é o trecho ali que a Paola leu. Hoje nós vamos fazer a introdução, e eu tentei, são tantas informações, mas eu tentei resumir essa introdução. Creio que eu não consiga passar toda a introdução num estudo só, porque são muitos detalhes importantes, mas vamos ver o que dá tempo da gente ver hoje aqui, tá? Por que estudar o Sermão do Monte? A gente está falando do maior sermão de todos os sermões que já existiram, né? Pregado pelo maior pregador que já existiu. Então, o Sermão do Monte é o maior sermão, o sermão mais importante de todos os tempos, né? E para que a gente possa entender sobre o Sermão do Monte, nós precisamos entender qual era o contexto em que esse sermão se passou, quando ele foi proferido. A gente tem que entender o pano de fundo, né? Um sermão com essa envergadura, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, hoje ele ocupa um lugar de honra, tanto na literatura cristã, como na literatura do mundo. Se vocês forem estudar, por exemplo, a história política dos países, principalmente a história política dos Estados Unidos, vocês vão ver que a maioria dos discursos presidenciais, quando um presidente toma posse, ele fala algum trecho do Sermão do Monte, pela credibilidade que isso dá, pela moral que traz o Sermão do Monte.
Então, ele é um sermão muito difundido, não só no meio cristão, como também no meio secular. Tá? É um sermão muito importante para a gente conhecer. Mas se a gente não entender o pano de fundo, essa introdução que eu estou fazendo, vai ser, no mínimo, estranho a gente começar a estudar cada uma das bem-aventuranças, tá? O Sermão do Monte também uma das partes da Bíblia que sofrem maior índice de erro de interpretação. As pessoas leem ali, quantas vezes nós mesmos presenciamos num velório, por exemplo. A gente vai num velório e tem lá uma pessoa chorando e chega outra para consolar e diz: fique tranquila, irmã, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. A pessoa perdeu tudo, não tem nada, perdeu o emprego. Não se preocupe, bem-aventurados os pobres, né? Então, as pessoas vão utilizando isso de uma maneira que não corresponde ao que Jesus está querendo dizer nessa parte das bem-aventuranças. No século XIII, uma das interpretações erradas mais conhecidas no mundo inteiro foi uma que São Francisco de Assis fez. Ele interpretou que a pobreza física, se despojar dos bens materiais, dava entrada ao reino de Deus. Bem-aventurados os pobres. Ele pegou esse trecho e montou aí uma casta franciscana que até hoje muitos padres seguem esse padrão, achando que você se despojar de bens materiais vai te dar lugar no reino de Deus. E como que a gente faz para evitar esse erro na interpretação das bem-aventuranças? Não só das bem-aventuranças, mas acho que de toda a Bíblia, né? A gente tem que entender qual é o contexto. Por isso, esse início com essa introdução, trazendo um pano de fundo para que a gente entenda isso. O autor do livro diz que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. E o que é uma heresia? Heresia é uma verdade modificada. A heresia, ela é uma interpretação errada de uma verdade. Heresia não é uma coisa que foi inventada, é uma coisa que pegaram uma verdade, interpretaram de uma forma que não era correta e surgiu ali uma outra coisa que não tinha nada a ver com a essência daquele texto. E isso dá origem a várias religiões, pessoas que vão interpretando a seu modo, trazendo uma realidade que não é a realidade bíblica. Uma das regras da hermenêutica é que para que a gente consiga entender um texto, um versículo, a gente tem que ver versículos anteriores e versículos posteriores. Aí a gente vai conseguir entender realmente o que aquele versículo que a gente está estudando quer dizer. Se a gente estudar um versículo ali solto, talvez isso te dê uma interpretação que você queira ouvir, que você queira entender daquele jeito, mas que não é. Então, vamos ver qual é o pano de fundo dessa época, né? Qual era a realidade da época em que o sermão foi proferido, pronunciado? Qual era a realidade bíblica, política, geográfica, histórica, religiosa? Como que viviam essas pessoas? Primeiro nós vamos entrar nesse contexto bíblico, né? O Sermão do Monte, ele está registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, que é o primeiro dos evangelhos. E o Sermão do Monte, ele está nesse evangelho, não é por acaso. Tem parte dele lá em Lucas 6, mas na íntegra ele está em Mateus 5. Por quê? Mateus, ele é o evangelho que traz mais referências do Antigo Testamento do que os outros. Então, o Evangelho de Mateus, ele é uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, trazendo referências, palavras, citações que os judeus conheciam bem. Certo? É por isso que ele está em primeiro lugar. Não é aleatoriamente. Tá? Nessa época, o povo judaico já estava há 400 anos
sem uma palavra de profeta, sem a manifestação de Deus. Né? E Mateus traz no evangelho dele a prova de que Deus estava se manifestando novamente. Depois de 400 anos, Deus estava se manifestando para o seu povo através daquele que eles esperavam e conheciam através das profecias, que era o Messias, o Cristo, o qual o povo não aceitou como tal. Mas o evangelho de Mateus tem esse objetivo, de fazer essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento numa linguagem que o povo entendesse. Os demais evangelhos também trazem isso, mas não com a profundidade linguística que traz Mateus. O evangelho diz que Jesus Cristo, o Messias, primeiro veio para os judeus, né? Em algumas partes da Escritura a gente vê isso. Primeiro veio para os judeus. Então era importante que esses judeus entendessem que ele era o Messias. E por isso Mateus usa tanto a linguagem do Antigo Testamento, tantas citações, né? O Evangelho de Mateus, então, eu resumi aqui, que ele é a chave do Antigo Testamento para o Novo. Né? Ali os judeus deveriam entender, olhar para o Evangelho de Mateus e entender que aquele era o Messias. Na linguagem que Mateus fala, era para que aquele povo entendesse que aquele era o Messias. E qual era o contexto político daquela época? O que os israelitas esperavam? Esperavam um Messias, mas que tipo de Messias eles esperavam? Eles esperavam um líder militar e político, eles esperavam uma reforma política, um líder que guerrearia contra César, libertaria Israel do jugo de Roma, né? E que eles teriam muitas glórias, muito mais do que na época de Salomão, na época de Davi. Eles esperavam um líder militar que derrotaria Roma. Né? Quando Jesus vem e começa a fazer todos os sinais, todos os prodígios, muitas pessoas ali, porque Israel já tinha, naquela época tinha um remanescente que estava firme nas escrituras do Antigo Testamento e que esperavam muito esse Messias, e quando Jesus vem, conseguem identificar Jesus como Messias, através das maravilhas, prodígios, sinais, milagres que ele começa a fazer. Uma dessas provas de que existia um povo remanescente que estava esperando Jesus e que conseguiu entender isso é Ana e Simeão, quando pegam Jesus recém-nascido ali, com 2 meses, e reconhecem ali, e eles dizem que agora já podem morrer porque já viram o Messias, né? Então, algumas pessoas já tinham identificado Jesus como Messias, quando ele começa a fazer os sinais e prodígios. Mas levantou, no meio do povo todo, considerando todo o povo que vivia na região, levantou muita dúvida. Muita frustração quando ele foi lá para pregar o Sermão do Monte, decepção, as pessoas estavam esperando uma pessoa que vinha guerrear, que vinha derrubar o poder de Roma, e aí chega uma pessoa anti-guerra, anti-armas, anti-reformas, dócil, pregando reconciliação, submissão, sujeição. Era uma mensagem espiritual, uma reforma de dentro para fora. Né? Então as pessoas ficaram confusas, porque o que Jesus estava pregando ali era uma mensagem espiritual, não alterava nada no aspecto físico. Ali ele estava exaltando os que eram desprezados e desprezando os que já eram exaltados. Foi um sermão, o autor do livro diz que foi um sermão paradoxal, porque as pessoas esperavam uma coisa e vinha outra. Quando ele começa falando que bem-aventurados são os que choram. O que significa a palavra bem-aventurados? Significa mais do que felizes, completos, plenos, ditosos. Aí vem uma pessoa e diz, bem-aventurados os que choram, quer dizer, felizes os que choram? Como assim? Bem-aventurados os
pobres, os mansos. Então, tudo que Jesus estava falando ali era o contrário do que o mundo falava, que bem-aventurados são os bem-sucedidos, os poderosos, os que estão sorrindo, né? Felizes, entre aspas, dando risada. Esses são felizes, bem-aventurados. E Jesus vem falando que bem-aventurado é quem chora, quem é pobre, humilde, quem sofre, quem está em busca da justiça. Então, foi um sermão paradoxal, né? E eles ficaram pensando, é esse que é o Messias? Porque algumas pessoas entendiam isso e defendiam a ideia de que aquele era o Messias. Mas os demais estavam ali, é esse o Messias? A gente está esperando alguém que venha livrar a gente dessa escravidão, né? Do jugo de Roma, e aí vocês estão falando que esse aí que é o Messias, né? Em Mateus 25, Jesus está diante de Pilatos. E o Pilatos pergunta para ele, você é rei? A resposta é o resumo do Sermão do Monte, esse sermão que a gente vai estudar, propriamente dito nos próximos estudos, tem um resumo lá em Mateus 25, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Não sabes tu que se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam por mim? Todavia, o meu reino não é deste mundo. Então, aqui, olhando esse versículo, a gente consegue entender que o que Jesus estava pregando no Sermão do Monte, aquelas bem-aventuranças todas que a Paula leu para a gente, e até o capítulo 7, o que ele está falando não são de coisas deste mundo. Porque depois ele responde lá para o Pilatos, lá na frente, quando ele está na frente do Pilatos, ele diz, não, meu reino não é deste mundo. Então, o plano de governo que eles esperavam é diferente do plano de governo que o Messias apresenta ali no Sermão do Monte para a gente. Ele traz um plano de governo, mas não é aquele que as pessoas esperavam. Então, o contexto político era esse. Esperavam um líder militar, político, que fizesse uma reforma social, uma reforma econômica, que guerreasse, e veio alguém pregando sujeição, submissão, da outra face, coisas que nós conhecemos, né? Qual que era o contexto religioso? O cenário religioso não era muito diferente do político. Era um cenário bem confuso e os valores muito complexos. Na época tinham 4 grupos, tinha mais, mas os mais fortes e que disputavam a hegemonia ali eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, grandes conhecidos nossos, né, são muito citados aqui no Novo Testamento, era um grupo da ala tradicional, que guardava os mandamentos e a lei de Moisés. Só que em cima dessa lei de Moisés, eles acrescentaram mais de 700 outras leis, né, que vieram deles. Eles zelavam pela tradição e achavam que nisso que se baseava a aceitação deles para Deus, que Deus aceitava eles pela observância das leis e a religiosidade, né? O outro grupo era dos saduceus, que era um grupo da ala liberal, era o contrário dos fariseus. Eles ignoravam a tradição, aquela tradição que os fariseus tinham, os saduceus ignoravam. E ignoravam alguns aspectos da lei também. Eles não criam em anjos, não criam em alma, não criam na ressurreição dos mortos e também não criam na vida futura. A religião deles consistia em viver aqui e agora. Era isso que eles defendiam. O outro grupo era os essênios, que defendiam a separação total da sociedade. Eles viviam em comunidades isoladas. Eles achavam que ficar separados do resto do povo, isso santificava eles. E que Deus ia aceitar eles porque eles eram mais santos, né? Eles entendiam que essa separação trazia santificação e aceitação. E o nome disso é monasta. Eles eram monastas. E foi daí que surgiu os monastérios e os monges que a gente conhece hoje. Alguns são monges franciscanos ainda, que vêm daquela ideia de São Francisco de Assis de se despojar de todos os bens materiais, e aqui dos essênios que vivem em monastérios, isolados
e despojados de tudo o quanto é bem material, e acham que dessa forma serão aceitos por Deus. E o último grupo é o grupo dos zelotes, que eram os ativistas radicais da época. Eles achavam que eles deviam servir ao Senhor através de armas, lutas, guerrear contra os romanos, se livrar daquele jugo, e que era dessa forma que eles poderiam servir a Deus. Então, os zelotes eram os radicais. Tá? Eu fiz um resumo bem breve, tem muita coisa a respeito de cada grupo, que se vocês forem estudar depois, vocês vão achar coisas bem interessantes. Mas eu fiz um resuminho assim, só para a gente conseguir situar quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus quando ele proferiu o Sermão do Monte. Eram só aqueles que tinham crido na palavra dele? Não, eram 4 outros grupos de pessoas e que cada um estava olhando aquele sermão que ele estava proferindo com um olhar diferente, de acordo com o que eles acreditavam, né? E em qual desses 4 grupos que eu mencionei aqui, fariseus, saduceus, essênios e zelotes, em qual deles Jesus se encaixava? Em nenhum deles, né? Jesus não se encaixava em nenhum deles. O Sermão do Monte, pelo contrário, veio para falar, para confrontar esses grupos. Jesus não se encaixava em nenhum desses grupos. Nós que conhecemos a história de Jesus sabemos que não tem nada a ver com nenhum dos grupos. Então, a mensagem que Jesus trouxe era uma mensagem que confrontava. Em Mateus 5, versículo 13, fala lá, vamos ler. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que Jesus... Eu quero que vocês observem uma coisa nesse estudo que é bem importante, que o versículo 13, ele vem logo depois que termina as bem-aventuranças. Terminou lá o último versículo que a Paola leu, que foi o 12, já vem o 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por que Jesus citou esse versículo logo depois das bem-aventuranças? O que ele está querendo dizer? Ele tá dizendo aqui que se o sal não tiver as propriedades de sal, ou seja, sódio, quais são as propriedades do sal? Cloreto de sódio. Então, se ele não tiver as propriedades do sal, ele não é sal. Tira o sódio do sal, todo o sódio, ele não é sal. Se tirar as propriedades do sal, ele passa a não ser sal. E que um cristão, os que não se encaixam aqui, as bem-aventuranças que a Paola leu para nós, eles são as propriedades do cristão. Se o cristão não tem as propriedades de cristão, ele não é cristão. E para que ele serve? Estão entendendo? Então, se o sal perder as propriedades de sal, para nada mais serve. As bem-aventuranças são as propriedades do cristão. Se o cristão não tem essas propriedades, ele não é cristão. Por isso, é por essa razão que esse versículo do sal vem logo em seguida das bem-aventuranças. Lembrando daquela regra da hermenêutica, estudar os versículos anteriores e posteriores. Tá? Então, é isso que Jesus está querendo dizer ali. A vida reta diante de Deus começa de dentro para fora, começa no coração do homem, na mente do homem. E não de fora para dentro, como aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, muitos deles imaginavam, né? Então, vocês imaginam como esse povo ficou quando Jesus pregou o Sermão do Monte? A maioria, porque a maioria pertencia a um desses 4 grupos, né? Agora a gente vai falar sobre quem pregou o Sermão do Monte, né? O maior pregador do mundo. Com certeza a gente já ouviu inúmeras pessoas pregando, vários pregadores, mas nunca um pregador como esse pregador, pregando o maior sermão de todos. O próprio Emmanuel, Deus conosco,
pregando a sua palavra, a palavra inspirada de Deus, pregada pelo próprio Deus. Quando a gente ouve isso e vê esses detalhes, não dá vontade de decorar o Sermão do Monte? É muito importante. Mas é muito importante compreender esse contexto também, né? Por isso, em Mateus capítulo 7, versículo 28, terminando Jesus de proferir essas palavras, que foi o Sermão do Monte, que está terminando ali, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Eram os fariseus. Fazia parte de um desses grupos que a gente citou, né? Pregava como quem tem autoridade, né? Lá no início do capítulo 5, quando vai iniciar as bem-aventuranças, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. E aproximaram-se deles os discípulos. O que diz? Que Jesus assentou-se. Então, é um detalhe que essa introdução nos traz, que é muito importante. Porque, assim como o Evangelho de Mateus traz características do Antigo Testamento, que os judeus conheciam muito bem, os costumes da época, as citações, as profecias, essa informação de que ele ensinava, que ele estava ensinando, ele se assentou para ensinar, também traz uma informação para os judeus. Porque naquela época, quem ensinava sentado estava passando um decreto, uma lei, coisa oficial. Se fosse uma informação, um ensino oficial, era assentado que a pessoa transmitia a informação. Se os rabinos, os mestres, quando eles ensinavam nas praças, nas casas, que era alguma coisa informal, eles ensinavam em pé. Se eles se assentassem para ensinar, era algo oficial. Ensinar em pé era informal, corriqueiro, não era decreto. Nós temos um exemplo da Igreja Católica. Por exemplo, o Papa, quando ele vai se pronunciar, se ele chegar lá naquela janela do jardim e se pronunciar em pé, não é nada oficial. Se o Papa sentar naquela cadeira para se pronunciar aos fiéis, aquilo passa a ser uma lei dentro da Igreja Católica. Porque o que se ensina sentado é lei, é decreto, é oficial, é sério. Tá? Então, quando Jesus se assentou para ensinar, o povo naquela época sabia que era assim. Então, uma informação importante que quando a gente vai ler, passa desapercebido. Né? Mas não é. Era uma coisa bem importante. E o Sermão do Monte é a palavra oficial do Reino de Deus. Por isso, ela foi proferida com Jesus sentado e não em pé. Tudo está dentro do contexto judaico. Eles entendiam o que era sentar, o que significava subir ao monte para proferir aquele decreto, aquele sermão, o que era uma túnica, o que significava isso, o que eram as medidas, que a gente muitas vezes lê e não entende. Eles sabiam o que significava cada uma delas, as oliveiras, o que significavam. Eles entendiam o significado de cada uma dessas coisas. Por isso é importante a gente saber, né? E as pessoas, a gente leu o versículo final do Sermão do Monte, que dizia que ele ensinava com autoridade, e as pessoas estavam se perguntando, mas quem é esse homem? Como se assenta? Como fala? Como ele se comporta? E aqueles que estavam ali conseguiam compreender isso, por causa desses detalhes que a gente está vendo aqui. Eles conseguiam ver uma importância que, se a gente for simplesmente ler o texto, a gente não enxerga, porque cada uma dessas coisas do comportamento de Jesus tinha uma tradição na época, e a gente tem que conhecer isso.
Por que o sermão foi pronunciado no monte? Jesus não podia ter feito isso na beira de um rio ali? Por que foi no monte? Foi no monte por causa de Moisés. Todas as leis sagradas, os editos sagrados, eles eram trazidos para Israel através do monte. Então, Jesus ter ensinado assentado, estar sobre o monte, tudo isso tinha nas entrelinhas uma mensagem importante. Israel se familiarizava com aquilo, né? Principalmente o envio da lei de Moisés para Israel no monte. Então, eles faziam essa conexão. Essa pessoa está ensinando num monte, trazendo um ensino sentado. O que era isso? É isso que quer dizer, com que autoridade, que as pessoas se admiravam pela autoridade. Porque esse cenário era um cenário de autoridade. Trazia isso. Ao subir no monte, Jesus estava substituindo a lei de Moisés. Então, olha a conexão com a lei de Moisés que veio no monte, com as bem-aventuranças, o sermão do monte que veio através de Jesus. Jesus estava substituindo a lei de Moisés. A ordem levítica passou. A lei cerimonial, que era aqueles costumes todos, foi abolida. A salvação pela observância da lei foi destituída. Agora é a nova lei. É um novo Moisés, que eu promulgo, que eu declaro. Era isso que Jesus estava querendo mostrar ali, né? Por que ele usou o monte? Ele usou o monte para prefigurar a cruz. Ele sobe no monte para receber a maldição da lei sobre ele, porque naquele momento ele vai dar um novo decreto, um novo plano de governo. Então, naquele momento, a lei passa a ser destituída, aquela lei que eles conheciam. Depois, ele vai subir na cruz, né? Para imputar a justiça dele sobre nós. Então, o subir no monte também é uma prefiguração dele subindo na cruz. E para quem foi dito o Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi dito para as pessoas perdidas, para quem quer ser salvo. Isso serve hoje também. Esse sermão, muitas pessoas usam para evangelizar, e não dá para dizer que não serve, porque eu acho que a Bíblia toda você pode se apropriar das palavras de Jesus Cristo no Novo Testamento para evangelizar. Mas não foi propriamente para isso que foi escrito o Sermão do Monte, para evangelizar. Ele ajudou também, mas não foi propriamente para isso. Quando Jesus profere ali as bem-aventuranças, que é o que a gente vai estudar, ele está dizendo, quer ser salvo, seja limpo de coração, quer ser salvo, seja misericordioso, quer ser salvo, tenha fome e sede de justiça. Será que é isso que ele está querendo dizer? Que se você quiser ser salvo, siga ali o passo a passo do Sermão do Monte que você será? Não, porque aí fica nula a salvação pela graça. Se você tiver que fazer isso, aquilo, mesmo que seja o que está escrito no Sermão do Monte, a graça é nula. Porque a salvação, não, lá em Efésios 2, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, a mensagem que o Sermão do Monte traz, o sermão todo, do capítulo 5 ao capítulo 7, não é uma mensagem para salvar. Como eu falei, ajuda no trabalho de evangelismo, claro. Jesus estava pregando ali para os seus discípulos, para aquelas pessoas que já tinham crido nele, mas ele estava pregando para outros grupos que pensavam diferente daquilo, que estavam olhando as bem-aventuranças sendo faladas e vendo aquilo como um paradoxo, como nós vimos lá no início. Como assim, bem-aventurados que choram? Os pobres. Achando nada a ver. O primeiro sermão de Jesus está em Marcos 1,14, quando ele diz: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o tempo está cumprido e o reino está próximo.
Os que creram e foram salvos estão recebendo, com o Sermão do Monte, a constituição do reino. Nós não temos a nossa Constituição Federal, nossa lei maior, né? A Constituição brasileira. Então, as pessoas que já tinham ouvido Jesus falar para se arrependerem e tinham se arrependido e crido, estavam naquele momento recebendo uma Constituição. A nova lei, digamos assim. Aquela lei antiga estava sendo substituída, né? Então, o que a gente vai ver nos próximos estudos, quando a gente entrar, propriamente dito, nas bem-aventuranças, cada uma delas, a gente vai ver que essas bem-aventuranças, elas não foram escritas aqui para trazer a salvação. Elas foram escritas como uma constituição para aqueles que são salvos. Esse é o plano de governo do Messias, para aquele que é salvo. E a gente vai ver e derrubar esse paradoxo de interpretação de que bem-aventurados os que choram, e não levando ao pé da letra, como eu falei no começo, que a gente vê uma pessoa chorando, passando por dificuldade, ouve alguém chegar e dizer assim, fique tranquilo, bem-aventurados são os que choram, Deus está vendo isso. Esses serão consolados. Não é esse tipo de choro que Jesus está tratando nas bem-aventuranças. A gente vai ver qual é o choro. Qual é a palavra no grego que foi trazida para o português, que está ali escrito, os que choram. O que significa o chorar? Esse chorar que veio do grego. Que muitas pessoas dão a interpretação que querem, mas que não é. Eu me surpreendi com cada uma das bem-aventuranças, o que cada uma delas quer dizer, o que significa cada palavra do grego que foi traduzido, que não tem nada a ver, nem de perto, com o que eu imaginava, e talvez com o que vocês imaginam. Tá? Então vai ser importante. Então Jesus ele estava falando para essas pessoas que já tinham crido nele, mas estava falando para um outro grupo ali, né? De homens e mulheres que precisavam ser salvos. Né? Quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho e poucos os que entram por ele. Né? Ele estava ensinando que esse reino que ele vem pregar aqui através do Sermão do Monte não é para todos. Que é pequeno, é estreito. São poucos os que entram por ele. Né? E a multidão estava sendo evangelizada dessa forma. Porque aqui a mensagem não é que esse plano de governo que ele traz aqui nas bem-aventuranças vai salvar. Está mostrando que tudo isso aqui é para poucos. E a gente vai entender nos próximos estudos o porquê. O porquê que as bem-aventuranças é uma mensagem para o salvo. O que significa cada uma dessas bem-aventuranças? Eu preparei essa primeira parte da introdução. Tem uma segunda parte da introdução que eu quero ouvir vocês. A gente já pode, no próximo estudo, ir para a primeira bem-aventurança, mas tem outras informações ainda sobre a introdução que eu acho que são preciosas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer no próximo a segunda parte da introdução, para ir entrar em cada bem-aventurança. É um estudo detalhado, bem didático, e hoje são essas informações, meninas. Eu espero que tenha trazido alguma coisa de novo, diferente, de informações para vocês, porque, para mim, desse estudo que eu trouxe hoje, teve muita coisa que foi nova e importante para que a gente possa compreender cada uma das bem-aventuranças que Jesus nos traz, tá? Então, fica a critério de vocês. Se quiserem, no próximo, a gente passa já para a primeira bem-aventurança. Se preferirem dar continuidade na segunda parte da introdução, tem bastante informação boa também. É isso. Obrigada pela atenção.